Fala pessoal, que já estamos aí entrando no ano 2026, já passamos pelo Natal. A virada de ano está batendo as portas, mas eu quero falar aqui neste vídeo sobre as minhas leituras do ano 2025, tá? Eu vou comentar aqui sobre elas e no final eu vou falar sobre as obras que eu li este ano que mais me marcaram, tá? Então, eu não estou com todos os livros que eu li fisicamente, estou apenas com alguns deles. Eu vou começar falando sobre esses e depois eu sigo para os outros, que eu não estou com eles em mão agora, tá? Então, já deixa os livros que mais te marcaram aqui nos comentários, tá? Se você quiser deixar a sua lista de leitura, que pode inspirar outras pessoas, né? Então, deixa aqui nos comentários também e fala os que mais te marcaram. Quais foram os livros que mais marcaram você esse ano, tá? Então, já se inscreve no canal também, para não perder os próximos vídeos. E vamos iniciar. Então, estou aqui com alguns livros em mãos, dos que eu li este ano. Os outros não estão aqui comigo, fisicamente, mas eu vou comentar sobre eles também, tá? Então, os livros que eu vou comentar aqui com vocês não estão na ordem de leitura, por assim dizer. O primeiro que eu vou mostrar não foi necessariamente o primeiro que eu li, e o último que eu comentar também não necessariamente vai ser o último que eu li este ano. Então, a ordem não vai estar sendo seguida aqui neste vídeo, tá? Então, o primeiro que eu queria comentar com vocês é a Apologia de Sócrates. Este é um livro curto, escrito por Platão, e este livro vai falar sobre o julgamento de Sócrates. Vai falar sobre as acusações que ele sofreu injustamente e sobre o julgamento e a condenação que ele teve, tá? Então, é um livro muito profundo, é um livro que vai trazer vários pensamentos de Sócrates, né, por meio de Platão que escreve esse livro, e você vai conseguir compreender como que aconteceu esse julgamento, tá, com relação a Sócrates. Sócrates que é considerado o pai da filosofia, tem a famosa frase dele que ele fala: só sei que nada sei. Ele era um homem que reconhecia a sua ignorância. Se tem um conceito de humildade intelectual no que diz respeito às pessoas comuns, humanas, podemos dizer que Sócrates foi um dos principais que teve essa virtude da humildade intelectual. Ele, apesar da sabedoria que ele tinha, ele sempre reconhecia a sua ignorância, o que ele não conhecia, ele confessava que não conhecia. Diferente de muitos outros sábios que viviam na mesma época dele, que realmente conheciam, por vezes, vários assuntos, vários temas, várias áreas do conhecimento, porém, eles não reconheciam a sua ignorância, eles simplesmente falavam que sabiam outras coisas, quando na realidade eles não sabiam. Então, este é um ótimo livro, principalmente para quem quer iniciar os estudos na filosofia, tá bom? Seguindo aqui, este é outro livro que eu li este ano, que é a Fórmula do YouTube. Vocês não vão ver direito por causa da câmera da frente que eu estou usando, mas é a Fórmula do YouTube do Daryl Reeves, este que é uma das pessoas que mais conhecem sobre o algoritmo do YouTube. Ele trabalha com isso já há muito tempo. Ele trabalha junto com o youtuber famoso, o MrBeast, né, que é muito conhecido, Jimmy Donaldson, que é conhecido como MrBeast. E neste vídeo ele vai falar sobre o algoritmo do YouTube. Ele vai falar sobre títulos dos vídeos, sobre capa. Ele vai dar muitas dicas que eu não consegui implementar todas ainda aqui no meu canal do YouTube, mas é um livro muito bom para quem está começando, para quem já tem um canal há algum tempo. Vale muito a pena para você aprender como que funciona o algoritmo e para você criar estratégias com base no livro para crescer o seu canal no YouTube, para desenvolver aí o seu canal, tá? É um livro muito bom neste sentido. Um outro livro que eu quero comentar é a Autobiografia do Benjamin Franklin. Eu não li nesta edição, aqui é uma edição em inglês. Na verdade tem 3 livros aqui neste volume. É um dos volumes dos clássicos de Harvard,
Eu ganhei de um amigo este livro, e aqui tem a autobiografia do Benjamin Franklin, o Diário de John Uma e Frutos da Solidão, do William Penn. Tá? São os autores. Eu peguei esta edição apenas para mostrar aqui e para falar sobre a autobiografia do Benjamin Franklin. Eu li em outra edição, em português. Mas é um livro muito bom, a autobiografia do Benjamin Franklin. Vai contar sobre a história dele, da sua vida. Ele que nasceu, digamos que quase pobre, né? Talvez classe média, e conseguiu uma grande fortuna, conseguiu uma grande reputação, uma certa fama. É um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E no livro dele, dessa autobiografia, ele vai contar sobre várias partes da sua vida, vários momentos, várias situações que ele viveu. E você consegue enxergar em vários pontos desse livro ensinamentos que ele traz. Por exemplo, ele vai falar que quando ele tinha uma determinada idade, ele queria, sinceramente, chegar à perfeição moral. Obviamente ele não conseguiu. E nesta tentativa, ele escolhe, na verdade, 3 virtudes que ele vai querer desenvolver durante essa busca dele. E aí ele fala sobre essas 3 virtudes, que são virtudes muito úteis, e algumas até cristãs, que ele buscou desenvolver. E ele falou que apesar de não ter conseguido chegar à perfeição moral, ele conseguiu se tornar uma pessoa muito melhor ao buscar essas virtudes, ao buscar e desenvolver essas virtudes. É um livro muito bom. A autobiografia do Benjamin Franklin. Na sequência eu quero falar sobre este outro livro que eu li, se chama A Dieta Carnívora. É da nutricionista brasileira Fabiane Silvério. Salvo engano, este foi o primeiro livro escrito sobre a dieta carnívora, escrito aqui no Brasil, né, por uma brasileira. Então este livro é um livro curto, é muito fácil de ler, tem algumas ilustrações, tá? E ela vai comentar sobre a dieta carnívora. Esta aqui na verdade é um estilo de vida que muitas pessoas começaram a seguir, né? Tem pessoas que já estão aí há mais de 10 anos, já estão nesse estilo de vida. E é um tipo de dieta cetogênica, uma dieta que faz você entrar em cetose, ou seja, começa a queimar a sua própria gordura e a gordura que você consome como fonte de energia, em vez de usar os carboidratos. Então, nesta dieta você não come carboidratos e come apenas carne, ovos, gordura, alimentos de origem animal, vísceras. E já tem comprovações de inúmeros benefícios para a saúde. Inclusive, já tem estudos mostrando que tem médicos utilizando esta dieta carnívora ou outras dietas cetogênicas para o tratamento, por exemplo, de doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, até mesmo câncer e muitas outras doenças autoimunes também, que as pessoas sofrem e têm tido bons retornos, né, boas melhoras, e algumas pessoas até conseguem a remissão de doenças e até a completa cura, tá? Então é um tratamento metabólico muito importante e muito interessante. Então, já tinha lido outros textos, outros livros sobre esta dieta, mas eu queria comprar esse aqui, que foi o primeiro escrito por uma brasileira sobre este tema. Então, A Dieta Carnívora, da Fabiane Silvério, nutricionista brasileira. Este livro que eu vou falar agora é o do Charles Dickens, Um Conto de Natal. Este foi um dos últimos livros que eu li neste mês de dezembro. Já tinha planejado ler em dezembro para meio que sentir o clima do Natal e conseguir mergulhar mais profundamente no livro, tá? Este livro vai contar a história de um velho rabugento sovino chamado Ebenezer Scrooge. Esse que era muito pão duro, não tinha nada de generosidade. Ele odiava o Natal, maltratava seu funcionário, e tudo que ele pensava era sobre dinheiro, sobre o lucro dos seus negócios, sobre sua vida financeira. Até que um dia ele é visitado por um fantasma do seu ex-sócio, que fala que ele vai ser visitado por outros 3 espíritos ou fantasmas que
tem por objetivo fazer ele mudar de vida, transformar o seu coração, fazer ele se tornar uma nova pessoa. E daí ele é visitado por esses espíritos, ele passa por uma grande transformação. E então esse é um livro que vai falar aí sobre o caráter da pessoa, a personalidade raivosa, cheia de mágoas, de rancor, que odeia o Natal, e como ele passa por uma grande transformação ao receber a visita desses espíritos que leva ele por... São três espíritos, né? O espírito dos natais passados, que é o primeiro, o espírito dos natais presentes e o espírito dos natais futuros. Então ele vai uma viagem, né, por sua vida passada, presente e por sua vida futura, que, que ele teria caso ele continuasse sendo quem ele seria, quem ele estava sendo, na verdade. E como ele passou por uma grande transformação e realmente nasceu de novo, né, no sentido cristão que a gente fala. Então é um grande livro e é muito interessante você ler em dezembro, para você entrar já neste clima e pegar pelo menos uma parte da essência do verdadeiro Natal. Então é um ótimo livro, Charles Dickens, literatura clássica. O próximo e último livro que eu estou aqui com ele em mãos, né, dos que eu li este ano, é este aqui do George MacDonald. Na verdade tem 3 contos neste livro, que são, já entrando nos contos. Este ano foi um ano que eu li muitos contos. E eu conheci o George MacDonald depois de ler alguma coisa sobre o C.S. Lewis. C.S. Lewis que escreveu As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. E eu vi que o C.S. Lewis foi muito influenciado pelo George MacDonald. Inclusive o C.S. Lewis leu um desses contos aqui, A Chave Dourada, que foi escrito por esse escritor, George MacDonald, e foi muito influenciado por este conto, né, e por este autor. Então eu comprei este livro, tem 3 contos, tem A Chave Dourada, A Princesa Etérea e O Coração de Gigante. Eu li apenas 2 desses contos, que foi A Chave Dourada e O Coração de Gigante. A Chave Dourada foi o que mais me marcou, que tem muitos elementos simbólicos no conto, inclusive a chave dourada, o arco celeste que aparece no conto. Vai contar a história de 2 jovens que vão em uma jornada aí quase de autoconhecimento, e vai passando por vários locais que são simbólicos, e você vai entrando, se aprofundando naquele conto. Isto marca muito você. No final tem uma bela mensagem, tem um belo fim do conto, que faz você realmente refletir sobre a vida espiritual e a profundidade dessa vida espiritual. Então não tem muito como explicar este conto, é só lendo mesmo. Inclusive eu acho que o C.S. Lewis fala algo sobre os contos do George MacDonald. Ele fala: nem todos os contos você deve tentar interpretar tudo, buscando conhecer o significado de cada coisa, mas é muito mais importante o que aquela leitura vai fazer no seu coração, como aquilo vai te marcar, né, ou te transformar. Então este conto, A Chave Dourada, eu acho que se aplica muito bem nesse caso. O outro conto foi O Coração de Gigante. Vai contar aí a história de um gigante que tem o seu coração fora do corpo, e daí vai falar de algumas crianças também que vão quase ser maltratadas por esse gigante, e essas crianças vão atrás do coração para poder tentar dar uma lição no gigante, né, e tentar machucar ele. Então vai contar essa jornada. É um conto legal, mas o meu preferido foi A Chave Dourada mesmo, deste escritor, tá? Ok, então eu vou falar aqui dos outros contos que eu li já na sequência dos livros que eu não estou com eles em mão aqui. O próximo conto foi Folha de Migalha, de Tolkien. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. E tem este livro, Folha de Migalha, que é um conto muito marcante também. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no YouTube, né? E está aqui no meu canal na playlist de contos.
E este conto vai contar a história de um homem que ele quer desenhar o que seria a sua obra da sua vida, uma pintura, ele quer desenhar uma árvore gigante, que seria a pintura da sua vida, mas ele nunca consegue terminar essa obra. Ele sempre atende aos pedidos dos seus vizinhos por ajuda, até que um dia ele morre e daí ele vai passar por uma espécie de purgatório e de julgamento. E neste julgamento, depois ele vai passar para uma espécie de paraíso, onde ele encontra a sua obra terminada, mesmo que ele não terminou na sua vida material, ele vai encontrar a sua obra terminada no mundo espiritual. Então tem uma mensagem muito profunda de as coisas que você faz com amor, mesmo que por vezes fiquem inacabadas nesta vida, elas aparecem acabadas, terminadas e perfeitas na outra vida. Então tem uma mensagem de esperança muito grande. É um conto muito belo. Folha de Migalha, do Tolkien. O próximo conto que eu li foi do Lev Tolstói, escritor russo, chamado Onde Existe Amor, Deus Aí Está. Este conto também eu tenho um vídeo falando sobre ele. Vai contar a história de um velhinho já, que ele é sapateiro, e ele já perdeu a sua família há algum tempo, morreram. E ele está meio que desesperado da vida, até que uma pessoa chega para ele, fala para ele ler o Novo Testamento, ler sobre Jesus, ele começa a ler. Ele ouve uma voz dizendo que vai receber uma visita de Jesus na sua própria casa, e ele começa a esperar este dia que foi falado. E neste dia que foi prometida essa visita, ele recebe algumas pessoas na sua casa que estavam passando necessidades, e ele alimenta essas pessoas, ele dá roupa para ele dá roupa de frio para essas pessoas, serve chá, trata dela, cuida delas. E depois ele vai perceber que, na verdade, Jesus apareceu na forma dessas pessoas para ele. E o fato dele tratar com amor essas pessoas era como se ele estivesse tratando com amor o próprio Cristo. Então traz essa mensagem, né? Onde existe amor, Deus aí está. É um grande e belo conto também. Eu li outro conto do Tolstói também, deste mesmo escritor, que se chama De Quanta Terra Precisa o Homem. Este conto ele já vai falar aqui sobre a ganância. É um homem que deseja sempre mais terras, e até que chega um momento da sua vida em que é prometido a ele, olha, aqui tem todas as terras, você pode conseguir o quanto você quiser. Desde que, em um determinado tempo, que ele estipula lá, você consiga percorrer e arrodear toda a terra que você quer. Se você chegar em tal horário, tudo que você tiver percorrido aí, caminhado, vai ser seu, vai ser sua essa terra. Porém, se você não conseguir chegar a tempo aqui, não sei se era do pôr do sol, se você não conseguir chegar a tempo, nada disso lhe será dado. Então ele começa a percorrer aquela terra e ele já tinha percorrido uma grande quantidade de terras. Ele poderia simplesmente ter dado a volta e voltado. Porém ele pensa, não, posso conseguir mais, eu consigo mais. E o sol está muito quente, ele começa a percorrer e caminhar e tenta correr. E no finalzinho ele dá aquela última corrida para tentar conseguir mais terra. Porém, o sol se põe e ele meio que cai morto, não, de tanto correr, de tanto buscar cada vez mais terra e acaba não conseguindo nada. Ele queria tanta terra e o que ele conseguiu foi apenas um pequeno pedaço de terra para enterrar o seu corpo. Então é um conto muito forte, bate muito na tecla da ganância e dos perigos da ganância para a vida humana. De quanta terra precisa o homem, Tolstói. O outro conto foi A Última Folha, do O. Henry. Okay? Este conto vai falar aí sobre sacrifício, sobre esperança também. Tem duas jovens que são artistas, pintoras, e uma delas acaba pegando uma determinada enfermidade. E o médico fala, olha, a enfermidade dela, para ela se curar, ela precisa ter esperança de alguma coisa, fazer alguma coisa no futuro.
Se ela se deprimir e não pensar mais em nada que ela tem para fazer no futuro, ela vai apenas piorar e morrer. E daí ela fica num quarto lá, tratando da doença, e nesse quarto tem uma janela. E ela consegue ver uma planta lá, uma planta que é trepadeira, de frente à parede. E ela começa a pensar que quando cair a última folha daquela árvore, daquele ramo, ela vai cair junto no sentido simbólico, ela iria morrer. E a amiga dela se preocupa com ela, e tem um senhorzinho que conhece elas, que também é artista, que nunca pintou a obra mais importante da sua vida. E eles tomam conhecimento disso por meio da sua amiga, que ela tá muito, ele fala, olha, tal pessoa está muito mal, ela está muito mal, está muito doente, e ela está acreditando que se cair a última folha daquela árvore, quando cair essa última folha, ela vai morrer também. E daí chega um momento em que resta apenas uma folha na árvore. E acontece ali o entardecer, e eles fecham a janela, e ela pensa, amanhã, quando eu abrir a janela, a última folha vai ter caído, eu vou morrer, e eu vou morrer junto. E o senhorzinho, sabendo disso, naquele dia choveu muito, estava chovendo muito, ele pegou uma escada na sua casa, caminhou até aquela parede, percebeu que a última folha tinha caído, porém, ele que também era pintor, pintou naquela parede, próximo ao ramo, uma folha. Apenas uma folha. Para dar esperança para ela. No outro dia ela amanheceu, viu que ainda tem uma última folha lá. Ela percebeu, a folha não caiu. E começou a vir a esperança no seu coração, ela começou a pensar em coisas que ela queria fazer no futuro. Ou seja, ela teve a esperança de volta. Porém, aquela folha, depois perceberam, na verdade, não era uma folha física, era uma pintura de uma folha. E o senhorzinho foi ali naquela noite, naquela madrugada, no meio da chuva, pintou aquela folha. Ele acabou pegando pneumonia por causa disso e faleceu. Então, em tese, ele deu a vida para salvar a vida daquela moça que estava doente. Aquela moça se cura justamente por causa desse ato de sacrifício deste senhor. E que a grande obra da sua vida também foi aquela pintura, uma simples folha, que salvou a vida daquela jovem artista. Então, um livro que vai falar sobre sacrifício e esperança é um conto muito marcante também. E por fim, no que diz respeito aos contos, eu li A Igreja do Diabo, do Machado de Assis. Este conto é um conto realmente muito curto, não sei se tem 2, 3 folhas, e vai falar sobre hipocrisia, sobre a natureza humana. O diabo chega para Deus e meio que faz um desafio, dizendo que vai criar sua própria igreja, vai ganhar seguidores. E Deus, na sua imensa sabedoria, permite ele fazer isso. Ele cria a sua igreja e começa a trocar o sentido das coisas que Deus falou, que Cristo falou. Os seus seguidores, por exemplo, deveriam ser gananciosos, avarentos e seguir todos os demais vícios capitais. E Deus permite ele criar, ele começa a criar e começa a ter alguns seguidores ali, começa a ganhar seguidores na igreja do diabo. Até que chega um momento em que os seguidores da igreja do diabo, mesmo no pecado, eles começam a querer fazer o bem. Eles começam a querer agir com generosidade, por exemplo, os que eram avarentos, e começam a fazer o bem escondido, para o diabo não saber. E depois o diabo descobre, e meio que ele vai reclamar com Deus lá, ele fala sobre isso, sobre o que aconteceu. E Deus apenas dá um sorriso e fala, é a eterna contradição humana, né? Então é bem engraçado esse conto, e vai falar sobre o sistema da hipocrisia, sobre a natureza humana que realmente é contraditória. Por vezes aquelas pessoas que cresceram em determinadas virtudes, mesmo assim ela ainda tem alguns vícios, e mesmo aquelas pessoas que têm muitos vícios, ela ainda tem algumas virtudes, ela ainda pratica
alguns atos bons, alguns atos generosos, né? Então, fala sobre isso. É um conto realmente curto, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Ok? Agora, voltando para os livros, um livro muito bom sobre economia que eu li é o chamado Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Urich, talvez. Este livro é um dos clássicos do tema do Bitcoin, né? Não sei, talvez seja um dos primeiros que foi criado sobre o Bitcoin. E vai falar sobre o que é o Bitcoin, sobre blockchain, sobre essa questão das criptomoedas, e como o Bitcoin surge, né, também como uma alternativa ao sistema financeiro convencional que nós temos, e como ele pode ser uma porta de entrada para uma liberdade financeira, em um certo sentido. Então ele vai falar sobre qual que seria o lastro do Bitcoin também, tudo relacionado a isso. É um livro introdutório sobre o sistema do Bitcoin. Quem tiver interesse, fica a indicação deste livro. Tá? Na sequência, tem o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Este livro que eu fiz uma releitura, tá? Eu já tinha lido ele, e eu reli ele. Jordan Peterson, já tenho alguns vídeos sobre ele aqui, sobre o livro 12 Regras para a Vida. Inclusive eu tenho uma playlist sobre todas as 12 regras, tá? Comentando sobre elas. Vocês podem ver aí no meu canal. E o Jordan Peterson, ele, neste livro, 12 Regras para a Vida, ele vai falar sobre vários temas relacionados à responsabilidade, sobre sacrifício, disciplina. É um livro muito bom, que ajuda você a se desenvolver como pessoa, talvez a desenvolver disciplina, a desenvolver um senso de responsabilidade, e te ajuda a evitar fugir do niilismo, de algo que não tem sentido, da busca efêmera apenas pelo prazer, prazer sem responsabilidade. Então é um grande livro também, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Um outro livro que eu li foi o Eficiência Mental, do Arnold Bennett. É um livro de desenvolvimento pessoal também, filosofia prática. Neste livro, o Arnold Bennett vai falar atividades práticas que você pode fazer para desenvolver a sua mente, né? A ter mais eficiência mental, como o título sugere. Neste livro, por exemplo, ele vai falar sobre desenvolver a memória, sobre como é bom, por exemplo, fazer um curso de memória para desenvolver a memória, e várias outras atividades práticas que você pode fazer para ter mais eficiência mental. Então, eu gostei bastante deste livro, é um livro muito bom. Na sequência, nós temos, já entrando aqui nos livros cristãos, né? Teologia, espiritualidade, vida cristã. Eu li o Crer é Também Pensar, do John Stott. Ele vai falar sobre o tema da fé e da razão, que a crença e a fé cristã não é dissociada da razão, mas é unida a esta. A fé e a razão, elas são conciliadas neste livro. Então ele fala que crer é também pensar. Nós temos o pensamento que nos ajuda a crer também. Fala que a fé cristã não é irracional, mas profundamente coerente. Ou seja, tem essa coerência entre a fé e a razão. Okay? Então, é um ótimo livro introdutório sobre esse tema de fé e razão, que muitas pessoas acreditam serem dissociadas, né? Então, ele dialoga com estes dois aspectos, ok? Li também um pequeno livro chamado Excertos, do padre Cláudio de la Colombiere. Este livro que é de espiritualidade cristã, fala sobre a confiança em Deus, sobre o abandono em Deus, ou abandono a Deus. E são textos curtos neste livro, né, certos, sobre humildade, sobre obediência, sobre a providência divina, sobre confiança em Deus. Este livro é muito profundo, é muito belo e curto, e que você pode ser extremamente transformado por ele. Tá? É um livro muito bom. Na sequência temos Tratado da Castidade,
do Santo Afonso Maria de Ligório. Ele vai falar aqui sobre a questão da pureza, sobre disciplina, sobre como desenvolver a virtude da castidade, né? Como guardar os olhos, como guardar a pureza do coração. Então é um livro sobre... Ele dá dicas práticas e fala sobre a profundidade da virtude da castidade. Então, a virtude necessária para a liberdade interior, ele fala neste livro, e dá essas dicas de como você pode aplicar na sua própria vida estes hábitos, estas prevenções, estes atos de prudência para que você não cometa pecados contra a castidade e que você previna e desenvolva essa virtude, tá? Previna-se de pecar contra a castidade e desenvolva essa virtude em você mesmo. Na sequência, tem a Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida. Este que também é um pequeno livro, vai falar sobre a ordem, a virtude da ordem, que é pouco falada. E ele fala neste livro tanto sobre a ordem interior, que é a principal, e a ordem exterior. E quando você começa a ler este livro, você percebe que é realmente difícil desenvolver essa virtude da ordem, tá? Por exemplo, ter um horário para fazer as coisas, começar e terminar as coisas, né, no horário que você determinou, ter as coisas organizadas no seu lugar, ter as coisas organizadas no seu tempo. Ele fala que o principal ponto da ordem, da virtude da ordem, é você obedecer os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. E que o princípio da desordem é o pecado. Então ele já começa assim. Já começa neste nível de profundidade. Okay? E a partir daí ele começa a desenvolver o livro, né, sobre a virtude da ordem para os aspectos mais materiais, para os aspectos exteriores. É um ótimo livro. E por fim, um outro livro que eu li também este ano, que já entra aí na área de educação, a educação dos filhos, o livro é Educação Clássica e Educação Domiciliar, do Douglas Wilson. É um livro introdutório sobre a educação clássica, como você pode, talvez, educar seus filhos, né, acho que é a educação. Ele vai comentar sobre o estudo do trivium, que era usado na educação medieval, na educação chamada clássica. Seria os estudos da gramática, da retórica, da dialética. E ele vai falar também sobre o estudo do latim, da importância do estudo do latim, por ser uma língua mãe, a língua mãe de todas as línguas, de muitas das línguas modernas que nós temos hoje, inclusive a mãe do português, a mãe do espanhol, do italiano. E ele vai falar também sobre o homeschooling, né, a educação, que seria a educação domiciliar, a educação em casa. Isso tudo como meio de formar o caráter da criança, desenvolver a sua personalidade, tá? Então é um ótimo livro, principalmente para os pais que desejam dar uma educação de qualidade para os seus filhos. Então são esses livros que eu li este ano, ok? Estes livros e estes contos. Dentre estes, os que mais me marcaram, provavelmente foi Apologia de Sócrates, por falar do julgamento de Sócrates, de como ele lidou com tudo isso, né? A Chave Dourada me marcou bastante, o conto do George MacDonald. Um conto do Natal, principalmente por ler neste período de dezembro, né? Já seria uma época em que as pessoas estão se preparando para festejar o Natal. Então você consegue captar a essência do Natal, pelo menos uma parte da essência verdadeira do Natal. Ok? Então esses 3 livros foram um dos que mais marcaram neste ano, nas minhas leituras deste ano 2025. Tá? Então essas foram as minhas leituras. Deixa aqui nos comentários quais os livros que mais te marcaram dos que você leu este ano, 2025. Deixa aqui nos comentários.
Muito obrigado por assistirem até aqui. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E até os próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos nós.